Nesse vídeo eu vou te ensinar duas maneiras práticas e fáceis de você fazer a conversão de taxas utilizando o Excel. O que eu quero dizer quando eu falo conversão de taxas? Em matemática financeira, em juros compostos, não é tão fácil converter uma taxa mensal em uma taxa anual. Como é envolvido o conhecimento de juros compostos, não é só multiplicar por 12, por exemplo, para você encontrar uma taxa anual referente a uma taxa mensal. Você precisa fazer certas operações matemáticas que algumas pessoas têm dificuldades, mas eu vou te ensinar uma forma mais simples de fazer isso utilizando o Excel. São duas formas, uma que envolve uma regrinha e outra que envolve um modelo manual, que é fácil de pegar e com isso você vai conseguir fazer rapidamente o processo. O que nós temos aqui? Nós temos dois exemplos onde eu quero fazer conversão de taxas. O primeiro exemplo, eu tenho uma taxa que é 1% ao mês e eu quero ver quanto que vale esse 1% na taxa anual. Como eu disse para você, não é só multiplicar por 12. Se é 1% ao mês, não é 12% ao ano, porque tem juros sobre juros que vão deixar essa taxa um pouquinho diferente. E além disso, o caminho contrário, eu tenho uma taxa de 15% ao ano, eu quero saber qual que é o equivalente dela no trimestre, no trimestral. Então são esses dois exemplos que nós vamos fazer aqui. Eu vou começar resolvendo o primeiro exemplo, que é esse aqui, uma taxa de 1% ao mês no anual, por meio de uma regrinha que eu criei para você que gosta de regra. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida. E depois, no fim, tem um método manual para você aprender também a fazer de uma forma um pouco mais direta, sem envolver cálculos matemáticos muito complexos. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar algumas funções do Excel que já calculam para a gente algumas coisas. Nós vamos utilizar duas funções, a função taxa e a função VF. Essa função VF ela vai calcular o valor final do investimento na taxa conhecida e depois nós vamos converter por meio da função taxa na taxa desconhecida. Para utilizar essa regra que eu criei, você vai ter que criar uma tabelinha onde você coloca a coluna conhecida e desconhecido em forma taxa e tempo. Você percebe que você conhece a taxa e tempo de um cenário, que eu chamo de conhecido, você conhece o tempo do outro cenário, mas não conhece a taxa do outro cenário. Nós vamos ter que preencher essa tabelinha aqui. Nesse primeiro exemplo, uma taxa de 1% ao mês, eu quero saber a taxa anual. Então você vai ter que preencher essa tabela aqui com essas informações. O que você conhece? Você conhece o 1%, então você informa na taxa conhecida o 1%, e você informa o tempo conhecido, que é mês. Então você tem como conhecido aqui 1% ao mês. E o que você desconhece? Você desconhece a taxa anual. Então você preenche ao lado o anual na linha do tempo e deixa a taxa sem preenchimento. Você percebe que eu até coloquei vermelhinho aqui a parte da tabela que não vai ter preenchimento nenhum. Uma vez feita a tabela, você vai copiar essa fórmula aqui, que está aqui inclusive no comentário do vídeo, em alguma célula. Eu escolhi essa célula aqui. Você percebe que você tem que mudar apenas três informações. Você tem que mudar o Y, que eu explico aqui para você o que é. Você tem que mudar o A, que já tem aqui informação de que é o A. E você tem que mudar o X, que eu também explico para você o que é. Você tem que fazer essas três alterações de acordo com o seu exemplo e de acordo com a sua tabelinha. O que é o A? O A é sempre a posição que está nesse cantinho aqui. É a taxa conhecida. Então você tira o A e coloca isso aqui. Você pode colocar a célula onde está o 1%, ou você pode vir aqui e colocar 1%. Você coloca 1% direto, que ele vai funcionar também. Depois que você já trocou pela taxa conhecida, você tem que colocar a informação no lugar do X. O que ele te informa que é o X? O X ele vai ter relação com o tempo. Você percebe que eu tenho dois tempos aqui. Eu tenho o mês, que vale um mês, e eu tenho o ano, que vale 12 meses. O X vai ser a seguinte informação. Se o desconhecido, que é o que você não conhece, for maior, você pega a quantidade de meses do desconhecido e divide pela quantidade de meses do conhecido. Se não for, você coloca 1. Nesse caso aqui, o meu desconhecido, que é o ano, é maior do que o mês, porque um tem 12 e o outro tem 1. Então, quando é maior, você tem que pegar o 12, que é o valor de meses do desconhecido, e dividir pelo 1, que é a quantidade de meses do conhecido. 12 por 1 é 12. Você coloca 12 direto aqui e já funciona. Então, nesse caso aqui, você já achou o valor do X. Falta o valor do Y. O que é o Y? O Y ele fala o seguinte, se o desconhecido for maior, que nesse caso é o anual aqui, que vale 12 e esse aqui vale só 1, você coloca 1. Senão, você faz o desconhecido sobre o conhecido. Nesse caso é maior, porque 12 é maior que 1, você substitui o Y pelo 1, e aí você tem toda a fórmula que eu te falei, já substituindo os valores. Você dá Enter e o resultado nesse caso é 12,68.
Então, 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Eu só vou mudar um pouquinho aqui, eu vou tirar esse C9 porque eu vou utilizar essa tabela de novo para o segundo exemplo e eu vou só colocar o 1% direto para ele não ter dependência com a célula. Coloquei 1% direto, deu o mesmo resultado e podemos ir para o segundo caso. Eu vou, antes de fazer o segundo caso, deletar minha tabelinha, com isso eu entro no segundo exemplo, que é uma taxa de 15% ao ano, quanto que vale no trimestral. Então, o que você conhece? Você conhece o 15%, você conhece o anual, né, que é o ano, essa taxa vale ao ano, e você quer saber o trimestral. Então, você vem aqui do lado e coloca trimestral. Você já tem a sua tabelinha formada. O que você conhece? Taxa e tempo. E o que você desconhece? Taxa, você desconhece de fato, e o tempo você já conhece. Com isso, mesma coisa, copia essa fórmula automática que eu te coloquei, cola ela aqui em algum lugar e você vai ter que fazer algumas mudanças. O A, você já sabe, é sempre a taxa. Então ela ocupa essa posição aqui, é a taxa conhecida que você tem, eu vou colocar 15%, que é a taxa que eu conheço. O X volta na regrinha. Se o desconhecido for maior, é desconhecido sobre conhecido, se não é 1. Nesse caso, o desconhecido não é maior, porque o trimestre vale 3 meses e o anual vale 12 meses. Então, nesse caso, é menor. Como é menor, você coloca o 1, é o que diz a regrinha aqui. E o seu Y é, caso o desconhecido for maior, é 1. Caso contrário, é desconhecido sobre conhecido. É esse caso aqui, porque é menor o seu desconhecido. Então, nesse caso, nós vamos ter que dividir 12, que é o anual, por 3, que é trimestre. 12 dividido por 3 é 4, né? Você pode colocar o 4 direto. Você coloca o 4 aqui, dá Enter e a resposta é 3,56. Então, uma taxa de 15% ao ano equivale a 3,56 no trimestre. Resolvemos os dois exemplos com esse método que eu te ensinei, com essa regrinha que nós aprendemos. Monte a tabelinha e use essa fórmula que eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer de uma forma mais rápida, sem criar essa tabela, eu vou te ensinar agora uma fórmula de você usar essa mesma informação aqui, essa mesma fórmula, só que sem precisar decorar, de uma forma muito mais intuitiva. Então, como que você faz para não decorar e sacar lógica por trás de tudo isso? Eu quero converter uma taxa que é 1% ao mês para uma taxa anual. Qual que é a primeira etapa? Você vai ter que ver qual que é o valor final desse investimento depois de todo esse período. Então você tem uma taxa de 1% ao mês e você quer saber quanto que vai ser R$1 que você coloca no fim de um ano. Por que no fim de um ano? Porque você tem essa taxa anual aqui, então você precisa saber quanto que vai valer depois de um ano. Para saber isso, você usa a função igual a VF, abre parênteses, qual que é a taxa de investimento? 1%, ponto e vírgula. Qual que é o período? 12 meses, porque você quer saber ao longo de um ano, ponto e vírgula. Qual que é o valor de pagamento? Não tem, porque você quer colocar R$1 hoje e quer ver quanto que ele vale depois de um ano. Então é 0, ponto e vírgula. E aí o valor presente, que é o valor hoje, você coloca 1, ou você pode colocar qualquer valor. Nesse caso eu vou fazer com 1. Fecha parênteses, do Enter, e depois de um ano, R$1 em 1% ao mês vai valer R$1,13. Então você já sabe o valor final do investimento. Com isso, você calcula a taxa que você precisa para levar R$1 em grana de hoje para 1,13 com uma taxa anual, que é um período só. Então, você vai fazer igual a taxa, abre parênteses. Qual que é o número de períodos aqui? O número de períodos é um só, porque você quer descobrir a taxa anual. Então, você quer saber qual que é a taxa que leva R$1 em grana de hoje para 1,13 em grana futura em um período só, já que esse período é anual. Então, o número de períodos é 1. Você dá ponto e vírgula, não tem pagamento, mesma coisa, estou colocando uma grana hoje e vou tirar uma grana no futuro, então é 0 pagamento, ponto e vírgula. Valor presente é o mesmo que você colocou aqui, que vai ser nesse caso menos 1. Se você tivesse feito com 100, seria menos 100, então sempre coloque em relação ao valor que você colocou lá na fórmula, e o valor final é esse valor aqui que nós informamos, fecha parênteses, dá Enter, e a taxa é 12,68. Para ficar numa fórmula só, eu vou copiar essa fórmula do valor final, vou substituir esse J13 por ela, dou Enter e você tem a resposta aqui. Você percebe que a fórmula é a mesma? Você só construiu essa fórmula de uma forma lógica, sem precisar dessa fórmula modelo que eu havia te ensinado. Qual que é a lógica aqui? Você sempre simular qual que é o valor final no período e depois encontrar qual que é a taxa do período desconhecido. Nesse caso aqui, de baixo, o exemplo 2, é um pouquinho diferente, porque nós temos uma taxa decrescente.
só que ainda assim a lógica é a mesma. O que você precisa sempre fazer? Ver qual que é o valor final do investimento com a taxa conhecida. Você tem uma taxa conhecida aqui de 15% ao ano. Então você precisa saber qual que é o valor final desse investimento de R$ 1 investindo a 15%, nesse caso, no ano. Por que no ano? Você sempre tem que pegar o maior dos dois. Nesse caso aqui nós pegamos o ano, porque eu tinha uma taxa conhecida que era ao mês e queria saber a anual. Então, nesse caso, eu usei o ano, porque é o maior. E nesse caso aqui, eu tenho uma taxa conhecida de ano e quero converter para trimestre. Você não vai pegar para trimestre. Você vai pegar para o ano, porque é o maior dos dois períodos. Então, você sempre pega o maior dos dois períodos. Qual que é o valor final de um investimento de R$ 1 a uma taxa de 15% ao ano depois de um ano? Você coloca igual ao valor final, abre parênteses, a taxa é de 15%. Número de períodos um só, porque em um ano você tem só um ano, então essa taxa só vai rodar uma vez. Você coloca 1 aqui, ponto e vírgula, sem pagamento, valor presente menos 1, fecha parênteses, dá Enter, e R$ 1 depois de um ano, a 15%, é óbvio, dá 1,15, rendeu 15%. Então esse é o valor final. Aí você vai para a fórmula da taxa. Qual taxa eu preciso para que, depois de 4 trimestres, que é o período equivalente a um ano, investir R$ 1 e tirar 1,15? Essa é a fórmula que nós vamos usar. Então é taxa, abre parênteses, número de períodos, 4. Por que 4? Você vai chegar em um ano a partir de trimestres. Então você tem 4 trimestres ali, é a divisão entre o período maior e o período menor. Então é 4 períodos, ponto e vírgula, sem pagamento, ponto e vírgula, valor presente menos 1, valor final é esse valor que nós calculamos aqui. Então, em outras palavras, qual que é a taxa que eu preciso colocar para um investimento de R$ 1 virar 1,15 depois de 4 períodos? Dá Enter e o resultado é 3,56. Se você copiar essa fórmula do valor final aqui dentro, onde você estava referenciando ela, e dá Enter, você tem uma fórmula exatamente igual à fórmula modelo que eu te coloquei, sem precisar necessariamente decorar essa fórmula modelo aqui. Não se esqueça que aqui eu usei alguns conceitos de matemática financeira, então essa relação entre trimestres, anos, essa relação de colocar o valor presente como negativo para tirar ele como valor futuro positivo. Então tem vários pontinhos de matemática financeira que eu coloquei aqui, que eu já parto da premissa que você conheça, mas são necessários para você entender esse tipo de conteúdo. Eu particularmente uso esse método manual, que é um método lógico, é um método que você vai construindo o raciocínio dentro da sua cabeça, mas se você quiser nunca errar, se você quiser um conteúdo que vai te permitir decorar a fórmula, basta você utilizar essa fórmula modelo que eu te ensinei. É óbvio que existe um XY e um A aqui, que você consegue substituir na sua informação. O XY você consegue colocar uma fórmula C, então ao invés de fazer o preenchimento manual, você consegue colocar uma fórmula C aqui dentro e com isso ter um caso generalista que vai resolver todos os problemas de conversão de taxa para você. Já existe uma fórmula matemática em matemática financeira para você fazer conversão de taxas, mas a grande ideia aqui foi você utilizar as funções do Excel para fugir um pouquinho da matemática e deixar a resolução um pouco mais lógica e fácil. Era esse o conteúdo que eu tinha para mostrar para você. Se isso te ajudou e se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui na nossa página, pois sempre nós temos conteúdos interessantes de Excel e também de matemática financeira para você.